Olá pessoal, vamos falar hoje sobre pessoa jurídica, bora lá! Pessoal, vamos trabalhar hoje numa série de vídeos pessoa jurídica. Inicialmente nós vamos tratar de um conceito e também falarmos neste vídeo acerca da natureza jurídica da pessoa jurídica. Vamos lá então. Conceitualmente, pessoa jurídica nós podemos dizer que é o agrupamento humano formado com base no ordenamento jurídico, respeitando os critérios legais, a fim de que ele receba personalidade jurídica e assim consiga promover uma finalidade específica, uma finalidade comum. Então, vamos sintetizar isso numa linguagem menos complicadinha, né? Pessoa jurídica nada mais é do que o agrupamento de pessoas, uma reunião de pessoas. Essas pessoas elas possuem um elo subjetivo em comum. Em comum por quê? Porque elas visam especificamente determinada finalidade. Elas querem a realização de uma finalidade em comum que elas possuem em si. Então, pensem vocês em um clube, pensem vocês no comércio, numa sociedade empresarial, pensem vocês em um clube, em uma religião, em uma igreja. Vai pensando na sua cabeça, tudo que tem ali um movimento da qual as pessoas se organizam, ali já tem a sementinha da pessoa jurídica. No entanto, pessoa jurídica não é somente este aspecto social, né? Esse aspecto das pessoas se reunirem e pronto, elas se reuniram, têm a mesma finalidade específica, pronto, nós temos uma pessoa jurídica. Não basta apenas a reunião, não basta apenas o agrupamento de pessoas, é necessário que haja o quê? Também o respeito ao que determina a ordem legal. É necessário, portanto, que se respeite os ditames da lei, os ditames do Código Civil. Não é por acaso, né, pessoal? Nós estamos falando de pessoa jurídica. O substantivo pessoa é acompanhado de um adjetivo, jurídica. Jurídica por quê? Porque só será esta pessoa relevante para o direito se ela se comportar de acordo com o que determina o direito. Ora, esta reunião de pessoas, ela só passará a ser juridicamente assim reconhecida se ela de fato obedecer aquilo que dispõe o Código Civil, aquilo que dispõe o ordenamento. E você deve estar pensando aí agora, tá bom, professor, entendi. Inúmeras pessoas se reuniram, se organizaram, temos aqui a sementinha, o início de uma pessoa jurídica. Esse agrupamento, 5 pessoas, serão apenas uma pessoa jurídica. Mas para que esta pessoa jurídica de si, né, e de fato ela possa estar agasalhada pelo manto do direito, é necessário que ela cumpra com aquilo que a lei prescreve. E o que a lei prescreve? A lei prescreve que o ato constitutivo desta união seja registrado. Ato constitutivo? Sim, ato constitutivo, que poderão ser de 2 categorias, ou um contrato social, ou então nós teremos de outro lado o estatuto. Contrato social é o ato constitutivo da sociedade empresarial. Aquela organização, aquele agrupamento de pessoas que visam uma finalidade lucrativa, elas deverão lavrar um contrato social. Este contrato social nada mais é do que um bloco de páginas onde estão ali inseridas cláusulas com o nome das pessoas, quem serão os sócios, qual é a finalidade dessa pessoa jurídica, qual o ramo comercial que ela trabalhará, as cotas sociais, etc, etc. Tudo estará colocado naquele contrato social. O contrato social, uma vez estando lavrado, assinado pelas partes, ele será levado a registro. E por se tratar de uma operação empresarial, raciocina comigo, ele vai ser levado a registro aonde? Lá na junta comercial. Então, os empresários naquela situação, eles pegarão o contrato social que eles redigiram, assinaram, concordaram, levarão lá para a junta comercial, aonde ele será registrado. O oficial da junta comercial levará a registro e então, com esta determinação legal cumprida, esta pessoa, esta união de pessoas, a partir de agora, ela terá o sopro de vida do direito. Ela passará a ser chamada de pessoa jurídica. E o estatuto? Falei do contrato social e o estatuto. O estatuto nada mais é do que o ato constitutivo das pessoas jurídicas que não visam qualquer
lucratividade. As pessoas elas se reúnem, seja por um interesse altruístico, seja para fazer o bem para alguém. Imagina, as pessoas se reúnem no intuito de cuidar do meio ambiente, no intuito de cuidar dos direitos dos idosos. Pense você uma associação que visa cuidar dos direitos dos poupadores, pessoas que têm poupança, ainda idosos, etc, etc. Veja, todas essas pessoas jurídicas, todos esses agrupamentos que não visa a lucratividade na sua operação, elas não serão constituídas através do contrato social. Não, elas serão constituídas através de um estatuto. O estatuto também é um bloco, um apanhado de folhas, da qual nós temos ali as cláusulas, os artigos estatutários desse estatuto, e lá estará dizendo a finalidade dessa associação, se for uma associação, por exemplo, se for uma fundação, se for uma igreja, né? Lá estará a sua finalidade, a identidade daquelas pessoas que ali compõem, o que precisa fazer para ingressar naquela pessoa jurídica, tudo estará definido lá no estatuto. E veja, por causa da inexistência de uma intenção lucrativa, o estatuto ele não será levado a registro na junta comercial. Ele será levado a registro lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Veja, lá no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O estatuto, uma vez sendo levado lá para ser registrado, no ato do reconhecimento, no ato do registro pelo oficial, também esta pessoa, a partir de agora, receberá o adjetivo jurídica, porque ela cumpriu com todos os requisitos legais, devendo, a partir desse momento, esse agrupamento de pessoas sem a finalidade lucrativa ser reconhecido como uma pessoa jurídica. E por que é tão importante, né? Por que é tão importante o reconhecimento de uma pessoa sendo jurídica, sendo juridicamente reconhecido esse agrupamento? É importante porque a partir do momento em que o direito reconhece esse agrupamento como pessoa jurídica, ora, nós temos lá inúmeros sócios, nós temos lá inúmeros associados, mas para o direito nós vamos ter apenas uma pessoa, que é a pessoa jurídica. A partir do momento que esta nossa pessoa jurídica, esse agrupamento de pessoas, né, que foi levado a registro, o estatuto ou então o contrato social, a partir do momento em que ela é registrada, que nós temos esta nossa nova pessoa jurídica, veja, ela estará dotada de personalidade jurídica. Personalidade jurídica que nada mais é do que a aptidão genérica de contrair direitos, deveres, obrigações na ordem civil. Vale dizer aqui, essa nossa pessoa jurídica, ela vai poder contrair direitos, ela vai poder exercer o direito de crédito, direito obrigacional, o direito de propriedade e tantos outros direitos. Ela poderá sim exercitá-los, ela poderá contrair obrigações, celebrar contratos, fazer doações, comprar, prestar serviços, uma inúmeração de atividades ela poderá executar a partir daquele momento. Pense você lá quando você vai no mercado, faz uma compra, pede para entregar na sua casa, aí chega lá um caminhão na sua casa. Aquele caminhão é de quem? É de propriedade de quem? Né? Veja, é de propriedade do mercado. O mercado que é uma pessoa jurídica. Se você analisar na documentação, geralmente vai estar lá o nome da pessoa jurídica como a proprietária. O prédio onde está o mercado, aquele imóvel. Pense vocês no imóvel do mercado. Pois é, muitas das vezes o imóvel pode ser locado também, claro que pode, mas pode também ser de propriedade da própria pessoa jurídica. Veja então que a partir do registro, essa pessoa jurídica, meus caros, ela ganha um status muito relevante, porque ela estará apta a constituir direitos, ela estará apta a transferir direitos, a extinguir direitos, a contrair obrigações. E pessoa jurídica é assim reconhecida no Brasil, na Alemanha, na França, na Itália também, sendo conhecida ali na Argentina como entes de existência real, também como pessoas civis, pessoas morais na França, na Suíça e pessoas coletivas em Portugal. Podemos chamar de pessoas sociais, corpos morais, aí nós temos uma gama muito grande de nomes, basta nós fazermos uma pesquisa doutrinária para assim compreendermos, mas aqui no Brasil nós utilizamos a palavrinha pessoa jurídica para designar exatamente esse agrupamento humano que foi estabelecido de acordo com os ditames legais e que agora constituíram através do registro do ato constitutivo uma pessoa jurídica que está imbuída de personalidade jurídica. Vamos falar agora da natureza jurídica da pessoa jurídica. Veja, a natureza jurídica nós temos aqui duas correntes, a negativista e a afirmativista. Dentro da afirmativista nós ainda vamos ter uma subdivisão em três teorias que falam que são afirmativistas, que estão lá
inseridas dentro dos afirmativistas. Vamos começar pela negativista. O próprio nome sugestivo, né? Falar em teoria negativista é falar numa teoria que nega a existência da pessoa jurídica. Para os negativistas, não existe essa onda de pessoa jurídica. Não, a reunião de pessoas não constitui um novo ser, um ser chamado pessoa jurídica, que tem personalidade jurídica. Negativo. Para um negativista, a união de pessoas nada mais é do que uma união de pessoas. O direito não dá uma nova vida para aquele agrupamento, não. Quando você vai ao mercado fazer uma compra, você não está pagando a pessoa jurídica, você está pagando a pessoas dos sócios. Quando você vai buscar uma prestação de um serviço junto a uma pessoa jurídica, junto a uma reunião de pessoas, não, você não está indo lá contratar uma pessoa jurídica, você está indo lá contratar a figura de cada uma daquelas pessoas que ali se agruparam. Para o negativista, por exemplo, se você fizer um contrato de compra e venda com uma pessoa jurídica e ela eventualmente vier a não honrar com a obrigação, não pagar, você, ao ingressar com a ação para fazer a cobrança, você não vai cobrar a pessoa jurídica. Para o negativista, você vai buscar a cobrança sobre cada um dos sócios que compõem aquela sociedade empresarial. Então veja que para o negativista é uma simples massa comum, não tem que se falar em hipótese alguma em personalidade jurídica porque é inexistente a pessoa jurídica. No entanto, os afirmativistas assim não pensam. Para os afirmativistas, a pessoa jurídica é sim uma pessoa nova, originária, de acordo com as diretrizes do direito. Uma vez registrado o ato constitutivo, nasce sim uma nova pessoa. E aqui nós temos as três teorias que eu falei agora com vocês e nós vamos começar desmembrando pela teoria da ficção. E na teoria da ficção, veja, meus caros, na minha concepção, a teoria da ficção nada mais é do que um negativista mal resolvido, né? Porque para a galera da teoria da ficção, aqui por todos o Vinshade, ele diz que a pessoa jurídica nada mais é do que fruto da técnica do direito. É uma existência meramente abstrata e ideal. Ele não reconhece a existência objetiva e social da pessoa jurídica. Então, aqui para a galera da teoria da ficção, os afirmativistas da teoria da ficção, eles dizem que a pessoa jurídica está apenas num plano abstrato, num plano ideal, num mundo que não é real, um mundo que não é real, um mundo da ficção, um mundo das normas, e não há qualquer ação dela aqui no plano material. Ela não tem qualquer papel relevante dentro da sociedade, porque não passa de um agrupamento de pessoas, mas que no plano material nós estaremos lidando diretamente com cada uma das pessoas que ali estão agrupadas e não com uma pessoa que seria a pessoa jurídica. Por isso que eu falo aqui que a galera da teoria da ficção é um negativista mal resolvido, porque ele continua não admitindo a existência dela no plano da realidade. Ele simplesmente fala, de fato, vamos lá, vamos entender que de fato possa existir essa tal dessa pessoa jurídica aí, mas ela existe só no plano da abstração, no plano da imaterialidade. Ainda dentro deste assunto, nós temos, dentro da teoria afirmativista, a galera que defende a teoria da realidade objetiva. E aqui nós temos o grande Clóvis Bevilacqua, um dos monstros que passaram pela Terra e residiram aqui no Brasil e revolucionaram o sistema jurídico brasileiro. Bevilacqua é incomensurável a grandeza do seu pensamento e das lições que ele nos deixou. Aconselho a leitura de tudo, só de tudo de Bevilacqua. Bevilacqua, por sua vez, ele está na outra extremidade dos afirmativistas. Lá quando ele fala da teoria da realidade objetiva, Bevilacqua está dizendo que sim, a pessoa jurídica ela existe. Sim, a pessoa jurídica ela tem uma dimensão objetiva e social. Basta você analisar no plano da realidade e verificar esse agrupamento de pessoas. Esse agrupamento de pessoas nada mais é do que a pessoa jurídica. Para ele é pouco relevante o que o direito diz. Para ele não é preciso sequer fazer o registro de absolutamente nada. O direito não tem poder de influenciar absolutamente nada. Uma vez que nós agrupamos, nós temos uma finalidade específica, pronto, ali nós temos a figura de uma pessoa jurídica devendo o direito protegê-la, independentemente do registro de qualquer ato que seja. Então veja que aqui nós estamos do outro lado de uma linha, se pudéssemos traçar uma linha imaginária, né? De um lado nós teríamos a galera da teoria da ficção e do outro lado a galera da teoria da realidade objetiva, né? Estão em polos completamente diferentes, em polos extremados. E perceba que sempre quando nós temos polos extremados dentro do direito, o que acontece? Nasce uma terceira teoria, uma teoria que tenta unir as duas, a teoria do bom senso, e é ela que nós vamos falar agora. Então, pessoal, aqui nós vamos agora falar da teoria da realidade técnica. A teoria da realidade técnica, ela diz o quê? Que a pessoa jurídica ela tem dimensão social.
Ou seja, esse agrupamento de pessoas importa, ela tem uma realidade objetiva. Esse agrupamento de pessoas faz com que ela existe, mas para essa teoria da realidade técnica, olha lá, olha a palavrinha técnica, técnica do quê? Técnica do direito, meus caros. Além do agrupamento, é preciso um plus, é preciso algo a mais, é preciso que o direito conceda a este agrupamento a personalidade jurídica. Aqui é onde entra em cena, portanto, a luz do direito. Ora, o direito, portanto, exige que, tudo bem, você quer formar uma pessoa jurídica, você pode formar, você quer agrupar? Pode agrupar, mas vamos lá, para eu te dar personalidade jurídica, eu preciso que você leve o ato constitutivo para ser registrado. Então veja que aqui, meus caros, essa teoria, a teoria da realidade técnica, ela leva em consideração exatamente as duas outras. Ela diz exatamente que é uma ficção jurídica, uma ficção jurídica, que o direito é quem confere essa personalidade, e ela diz ainda que é totalmente relevante o agrupamento humano, porque se não houver esse agrupamento, essa finalidade em comum das pessoas, nós não temos por que dizer que esse agrupamento nascerá uma pessoa jurídica. Veja, ela faz a união de ambas as correntes, a união de ambas as teorias, e acho que você, a essa altura do campeonato, com as explicações que eu acabei de dar, já está aí na sua cabeça despertando qual é a teoria adotada pelo nosso legislador civil, sobretudo, né, meus caros? Vamos lá? Vamos descobrir? E para isso eu quero fazer a leitura de um dispositivo. Eu quero fazer a leitura do artigo 45 do Código Civil. Olhando na tela, vamos acompanhar a leitura. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então é isso, pessoal. É necessário o registro do ato constitutivo. Esse ato constitutivo, segundo a dicção do artigo 1150, ele vai ser realizado na junta comercial se nós estaremos diante de um contrato social. E ainda, se o ato constitutivo for um estatuto, será realizado o registro lá no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Uma última observação que nós temos que fazer é que algumas pessoas jurídicas, elas dependem ainda de algumas providências junto aos órgãos públicos, junto ao Poder Executivo, diga-se de passagem. Vale dizer aqui as instituições financeiras, por exemplo, se você for montar um banco, além do registro do ato constitutivo, você ainda deve ter a autorização do Banco Central, o Bacen, ele precisa dar uma autorização. Se você for montar um partido político, por exemplo, além lá do registro do ato constitutivo, do estatuto do partido político, você também vai precisar da homologação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. É o que diz a parte final do nosso artigo 45. Então, pessoal, para a gente arrematar os elementos existenciais de uma pessoa jurídica, nós podemos colocar aí para você a vontade humana, né? A vontade humana, ou seja, o exercício de autonomia privada, as pessoas que se reúnem, que se agrupam com uma finalidade específica. Deve essa finalidade ainda ser uma finalidade lícita. Não tem como eu querer criar aqui uma organização para a venda de armas ilegais, por exemplo. É impossível, jamais eu vou conseguir registrar esse estatuto ou ainda esse contrato social. E por fim, esse ato constitutivo que a nossa pessoa jurídica tem que ter, tem que ser levado ao registro. Segundo os ditames do artigo 1150, que eu vou fazer a leitura agora com vocês, vai ser lá na junta comercial ou então no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Feito o registro, tendo autonomia privada, ninguém fazendo nada forçado, a atividade sendo lícita, acabou. Essa pessoa jurídica, ela incorpora-se sendo uma só. Essa reunião de 5, 6, 10, 15 pessoas passa a partir de agora a ser uma pessoa só, uma única pessoa. A pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica com aptidão para ali conseguir adquirir direitos e obrigações. Vamos fazer a leitura do artigo 1150 para arrematarmos a aula de hoje. Vamos lá. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Aproveitando aí, pessoal, vamos direto para o artigo 121 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, que fala assim: para o registro serão apresentadas duas vias, o estatuto, compromisso ou contrato, pelas quais far-se-á registro mediante petição do representante legal da sociedade, lançando o oficial nas duas vias, a competente certidão do registro, com respectivo número de ordem, livro e folha. Uma das vias será entregue ao representante e a outra arquivada em cartório, rubricando o oficial as folhas em que estiver impresso o contrato, compromisso
o estatuto. E por que vai assinar 2 folhas, entregar uma via e a outra fica arquivada? Porque é exatamente para conferir o que aprova a pessoa que a pessoa jurídica está devidamente constituída. Faz ali, leva ao registro, levou ao registro, pronto, o oficial vai reter uma via com ele a fim de confirmar de que aquela pessoa jurídica existe para o mundo do direito e entrega também uma via para o representante, que a partir de agora servirá de prova para toda a sociedade de que aquela pessoa jurídica está efetivamente constituída e dotada de personalidade jurídica. Meus caros, a fim de ilustrar o que eu disse agora há pouco, quando precisamos de alguma autorização de algum órgão público, vamos lá, vamos fazer a leitura de um dispositivo que sintetiza. Olho na Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 17, parágrafo 2º, diz assim: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Parágrafo 2º fala assim: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, uma vez registrado, temos personalidade jurídica, a pessoa agora é pessoa jurídica e ela estará apta a praticar todos os atos e, inclusive, poderá pleitear junto à Receita Federal o seu CNPJ. Vamos conhecer o detalhamento do registro? Olhando na tela, vamos fazer a leitura do dispositivo. Artigo 46 do Código Civil. O registro declarará: 1. A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. 2. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. 3. O modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio nesse caso. É isso então, pessoal. Na próxima aula nós vamos continuar estudando e analisando os desdobramentos deste assunto, porque para não te levar à exaustão nós vamos finalizar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like na página. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é. Compartilhe com seus amigos. Diga para eles aqui que temos aulas gratuitas disponibilizadas no YouTube. E olha, não deixa de ativar as notificações para ser avisado a cada vídeo novo que é postado. Nos vemos na próxima aula. Até daqui a pouco.